É um assunto muito sério, mas vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. Olha aí, ó. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, ainda vós, ensoberbecidos, não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a quem? Quantos estão lendo? Entregue a quem? Irmão, entregue ao diabo. É Paulo que está dizendo aqui, nós vamos explicar esse negócio aqui. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Até aqui, irmãos, até aqui a nossa leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, nós costumamos usar muito a expressão: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você faz um negócio, aí você diz: se Deus é por mim, quem será contra mim? Você organiza um trabalho, aí você diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós organizamos uma festa na igreja, aí nós dizemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós saímos para pregar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois bem, mas eu faço a pergunta que uma certa vez eu vi Augusto Nicodemos fazendo: e se Deus for contra nós? E se Deus estiver contra nós? E se Deus for contra você? E se Deus for contra mim? E se Deus for contra essa igreja? Pastor, mas que demais! Quer dizer, que absurdo! Quando é que Deus pode ir contra nós, irmãos? Quando existe pecado em nossa vida, não confessado, não arrependido, não tratado, não corrigido, não disciplinado. Aí Deus pode ser contra nós. Deus pode ser contra mim, contra você, até mesmo contra a igreja. Eu estou escrevendo um livro, achei aqui que no livro eu falo um pouco sobre a santidade de Deus, e falo de pessoas que sofreram consequências terríveis por causa de um pecado. Por causa de um pecado. Deixa eu encontrar aqui, que eu não estava pensando em falar isso, mas ainda agora me veio à mente, lembrei disso. Por causa de um pecado. Então veja o seguinte, que por causa de um pecado, encontrei, Adão e Eva foram expulsos do jardim no Éden.
por causa de um pecado, os filhos de Cã foram amaldiçoados. Por um pecado de desobediência, a mulher de Ló se transformou em uma estátua de sal. Por um pecado de desobediência, Moisés foi barrado de entrar na terra prometida, porque Deus disse para ele tocar na rocha. Mas o que Moisés fez? Deu uma pancada na rocha. A água saiu da rocha? Saiu. Moisés entrou na terra prometida? Não entrou. Há momentos em que Deus abençoa aquilo que nós fazemos para Ele, porque aquilo que nós fazemos para Ele é para o bem do povo dele. Então Deus está abençoando o seu povo. Mas quando nós fazemos não conforme a ordem de Deus, é possível que o povo de Deus seja abençoado, mas nós sejamos retidos, privados de algumas bênçãos espirituais. Moisés, olha só, irmãos, Coré, Datão e Abirão e a sua turba inteira, por causa de um pecado, a rebeldia, o chão se abriu para eles e eles desceram direto para o inferno. Um pecado. Ananias e Safira, porque aí você diz: ah, pastor, mas todos esses exemplos são do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento não havia graça. A graça é no Novo Testamento. Errado. Há sim graça no Antigo Testamento, porque sem a graça de Deus ninguém permanece nem sequer vivo. Mas há juízo de Deus e julgamento de Deus também no Novo Testamento, porque Ananias e Safira foram mortos instantaneamente por causa de um pecado. Qual era o pecado, igreja? Qual era o pecado? É aquela que tem as perninhas curtas. A mentira. Mentira! Aí Pedro disse: vocês mentiram para o Espírito Santo. Aí o homem, buf, no chão. Aí em seguida chega a mulher: ah, mentiu para o Espírito Santo. Já estão levando teu marido, e eles mesmos vão já te buscar. Na hora que Pedro, a mulher, puf, no chão. Um pecado. Então, todas as vezes que a igreja tolera o pecado, Deus é contra a igreja. Todas as vezes que um pastor passa a mão em um pecado, a mão na cabeça, Deus é contra esse pastor. Oh, meus irmãos, eu lendo esse texto, Deus falou no meu coração, e Deus me disse: não tolere o pecado na tua vida, e não tolere o pecado na vida dos meus filhos. Corrija o pecado com a autoridade que eu te dei. Então nós como igreja devemos corrigir o pecado. Sabe qual é a grande questão, irmão? É que geralmente a igreja não tem equilíbrio para a prática da disciplina. Em um livro do pastor Ricardo Gondinho, ele conta a história de um pastor que estava, um grande líder de uma grande igreja no Brasil. Ele estava reunido com vários pastores na sua casa. De repente, a sua esposa chega e diz: meu filho, você não sabe o que nossa filha fez com a gente. O que foi que ela fez? Ela cortou o cabelo e o que sobrou pintou de louro. O pastor foi lá, pegou um cinto e taca na menina. Taca na menina. Ele volta para a sala. De repente a esposa do pastor volta correndo, chorando: meu filho, tu não sabe o que foi que nossa filha fez. Quando ele corre para o quarto, a menina tinha jogado álcool e tinha jogado um
palito de fósforo em cima dela. Meia hora depois estava morta no hospital. Hoje, para lidar com a disciplina, a gente precisa primeiro pensar no impacto psicológico que isso vai causar na vida da pessoa. Porque eu conheço gente que caiu os cabelos da cabeça porque foi disciplinado da maneira errada, foi envergonhado. Então você tem que preparar a pessoa para receber a notícia. Mas uma coisa é certa: tem que haver disciplina, e tem que ser dada em amor. Tem que ser dada em amor. Mas o pecado precisa ser corrigido. Veja que Paulo, ele começa dizendo assim: olha, meus irmãos de Corinto, geralmente se ouve que há entre vocês imoralidade. A palavra imoralidade aí é a palavra porneia. Porneia é um termo geral para todo tipo de imoralidade. É adultério, sexo entre pessoas sexo fora do casamento, entre casado com casado, ou casado com gente que não é casado, né, solteiro, fornicação, sexo entre namorados, bestialidades, sexo entre pessoas com animais, todo tipo de imoralidade. Paulo está dizendo: no meio de vocês, igreja, já é notícia, no meio da sociedade, que tem pecado aí de imoralidade entre vocês. Olha, irmãos, a sociedade de Corinto era uma sociedade muito complicada nesse sentido. Eu disse aqui no primeiro dia, um dos problemas da cidade de Corinto é que a sociedade de Corinto era apodrecida pela imoralidade sexual. Para você ter uma ideia, na época da cidade de Corinto, se você dissesse assim, para alguém, esse aí se corintianizou, não tem nada a ver com... Como é o nome do estádio lá? Até esqueci. Não tem nada a ver com Gaviões da Fiel, não tem nada a ver com Corinthians. E bem que Corinthians também nessas coisas é demais, né? Começar pela torcida. Não tem nenhum corintiano aqui não, né? Todo mundo é crente. Mas se tiver... Mas veja bem, se corintianizar significava ser imoral, ser podre, ser pervertido. Lá em Corinto tinha um templo com 1000... O templo ficava na Acrópole, que era um monte muito alto. O templo ficava lá em cima. 1000 prostitutas, consideradas prostitutas sagradas. Quando dava a noite, elas desciam lá para baixo, na escuridão da noite, entregarem seus corpos à prostituição lá, no meio das ruas de Corinto. Então Corinto era uma coisa muito séria. Dentro da igreja tinha um problema muito sério de imoralidade também. Agora Paulo destaca um caso muito específico. Ele diz assim: tem imoralidade, tanta imoralidade no meio de vocês, e de maneira tão séria, que tem aquele que deita com a sua madrasta, tem aquele que prostitui-se com a esposa do seu pai. Esse era um negócio sério que estava lá na igreja de Corinto. Coisa séria. Aqui a gente aprende, irmão, que pecado é pecado. Tem aquela musiquinha que as crianças acham que devem saber: pecadinho, pecadinho, pecadão. Você não sabe não. Isso não, eu vou repetir, vocês respondem. Isso não. Pecadinho, pecadinho, pecadão. Olha, diante de Deus não existe um pecado que ofenda mais a Deus do que o outro. Todo pecado ofende a Deus. Mas existem pecados que são mais graves que outros pecados. Paulo está mostrando aqui para a gente. Todo pecado ofende a santidade de Deus, mas existem alguns pecados que são mais graves que outros pecados. Então, os pecados do mundo são graves, mas os pecados da igreja são mais graves que os pecados do mundo.
Os pecados da igreja, de maneira geral, são graves, mas os pecados da liderança são mais graves que os pecados da igreja. O problema em Corinto não era somente esse. Paulo diz no versículo 2: contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Olhe para cá, olhe para cá, olha o que Paulo está dizendo. Vocês estão com tanto pecado na conta de vocês, vocês estão passando a mão na cabeça de todo mundo, vocês estão tolerando tudo aí, inclusive tem aquele lá que deita com a mãe do pai dele, e ainda vocês estão soberbos e inchados, pensando que são alguma coisa. Porque, irmão, sabe qual era o problema de Corinto? Uma igreja soberba. E Deus não pode manifestar a sua glória em uma igreja soberba e que esteja em pecado, porque a glória de Deus carrega consigo a santidade de Deus, e a santidade de Deus não combina com o pecado. Então veja que eles estavam soberbos. Soberbos por quê? Na nossa igreja tem todos os dons espirituais. Porque tem gente que pensa que ser espiritual é ter dons espirituais. Irmão, nós temos que ter dons espirituais. Nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. Não é à toa que aqui nessa igreja nós já realizamos várias campanhas, manhãs pentecostais. Já vimos Jesus batizar com o Espírito Santo. Já vimos graça de Deus ser manifestada, tanto em festa como em cultos. Agora, tem uma coisa: essa manifestação espiritual dos dons não é sinal de que há vida santa e há uma espiritualidade sadia. Não. Porque às vezes eu posso estar bem aqui sentado no meu banco, e eu estou aqui no meu banco, ó. Estou aqui no banco ali. Não, vou ficar aqui em pé mesmo. Mas eu estou aqui no meu banco, todo mundo cantando, e eu... De repente, quando me dão o microfone, eita! Aleluia! Eu sinto algo diferente neste lugar. Deus está nisso? Não está, irmão. Agora, quando a pessoa está lá no banco, na presença de Deus, você vê ele está chorando, ou ele está ali de olhos fechados ou de olhos abertos, ele está glorificando a Deus, ele está ouvindo a mensagem. Na hora que ele pega esse microfone, ele não precisa de muito barulho, basta muitas vezes ele dar a paz do Senhor e dizer o nome Jesus, que já tem crente sentindo a presença de Deus. Porque lá está vasilha que faz muito barulho, mas lá está cheia, não faz muito barulho. Ou seja, quem tem de graça e unção de Deus para dar, não chama atenção para si, chama atenção para Deus, porque para Ele é a glória, o louvor, a adoração para todos sempre. Mas veja bem, o problema é que eles eram soberbos. Por conta disso, eram soberbos porque tinha uma classe intelectual muito forte na igreja, muitos intelectuais, admiradores da filosofia grega. Então era uma igreja também sofisticada nesse sentido. Eles viviam numa grande cidade, porque Corinto era considerada a feira de toda uma região, de toda a sua região. Corinto, a feira da Ásia. Então era uma igreja que estava, e Paulo diz no capítulo 1, aqui no versículo 5, Paulo diz assim: porque em tudo vocês foram enriquecidos, de maneira que não falta nada para vocês. Eles tinham intelectuais, tinham dons espirituais, eram abençoados, só que eles estavam soberbos,
enquanto deveriam estar chorando. Por quê? Porque o pecado estava lá, todo mundo sabia, mas ninguém tinha coragem de chorar diante de Deus por causa do pecado. Sabe qual é o problema de hoje, irmãos? Sabe qual é o problema de muitos? É porque o pecado está presente na vida, mas a pessoa não tem coragem de chorar pelo seu pecado diante de Deus. É isso. Billy Graham disse que avivamento não é descer uma grande avenida com o barulho de muitas latas ou de muitos tambores. Avivamento é subir o Calvário com choro de arrependimento diante de Deus. Então o problema da igreja de Corinto é que faltava arrependimento. O problema nosso é que falta arrependimento também, falta choro, quebrantamento diante de Deus. Aí Paulo vai tratar um negócio muito sério, irmãos, porque Paulo vai deixar bem claro para aqueles irmãos, porque ali havia um imoral, que era esse que deitava com a esposa do pai, com a madrasta. Aí Paulo vai dizer o seguinte: tem que corrigir esse problema. E como é que corrige? Paulo está dizendo: esse malfeitor, esse imoral tem que ser tirado do meio de vós. Irmãos, parece um absurdo, né? A igreja não é para acolher, né? Para trazer todo mundo. Mas a disciplina ali em Corinto era que aquela pessoa fosse tirada da comunhão da igreja. Ora, eu já tive casos. Lembro-me de uma determinada igreja que eu dirigia e que o filho de um dos diáconos prostituiu uma mocinha de 14 anos. E ele ficou negando. A primeira coisa que eu fiz, eu digo: a partir de hoje essa bateria não te vê. Está suspenso da bateria, porque o assunto se tornou público e enquanto a verdade não aparecer, a gente não resolve isso. Ah, o meu filho não está em pecado não, meu filho e não sei o que, eu sou diácono. Eu disse: você é diácono e eu sou o dirigente. A autoridade está comigo, não contigo. Vai ficar longe da bateria. Quer ele queira, quer o senhor queira ou não, está suspenso. Enquanto eu estiver aqui, está suspenso. Só deixa de estar suspenso se eu sair. E se vier outro, eu passo o problema direitinho para o outro resolver. No final, irmãos, quando apareceu a polícia pelo meio, aí corre todo mundo, porque pastor é aquele cara bacana, que quando eu tenho um problemão sério, eu levo para ele, e tem que levar mesmo, porque pastor é para isso mesmo. Um dia um amigo meu estava dizendo: ah, mas tem tanto problema. Eu digo: mas para que a gente pegou esse negócio? Não foi para resolver problema? A nossa vida é essa mesmo, não tem outro jeito. Às vezes a gente pode não participar dos momentos alegres da vida de alguém, mas quando tem problema a gente participa, e a nossa vocação é para isso mesmo. Pastor, pelo amor de Deus, converse com a mãe da moça, ela quer colocar a polícia. Eu digo: não se preocupe, porque nós vamos orar a Deus e deixa Deus trabalhar. O fato é que eu não tenho nada a ver com a polícia nem com a denúncia, né? Quem quiser fazer suas denúncias que faça. Eu não sou contra a denúncia nenhuma. Eu não sou contra. Eu não ando denunciando os outros por aí, mas eu não sou contra não. Porque se fosse com o meu, eu poderia denunciar também. É meu direito. Abuso. Mas foi disciplinado, foi resolvido e Deus restaurou. A disciplina tem que ser aplicada, irmãos.
Agora lá na igreja lá tinha esse problema. Mas vamos para frente, porque Paulo vai mostrar para a igreja como era que a igreja deveria resolver esse problema. Agora eu quero você com a Bíblia aberta aí, para nós lermos. Olha, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, Paulo não estava lá, né? Ele estava escrevendo a carta, não estava lá presente. Ausente em pessoa, mas presente em espírito. Espiritualmente, ele ia resolver em oração e junto com os irmãos, mesmo de longe. Já sentenciei. Olha, Paulo já tinha julgado o caso, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus, reunidos. Cadê, meu Deus? Versículo 4. Reunidos vós, todos os irmãos, e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Seja o que, irmão? Leia, irmão, você que tem Bíblia, você que está com a Bíblia aberta. Seja o quê? Entregue a Satanás. Olhe para cá, parece uma coisa doida, né? Em nome de Jesus, entregue ao diabo. Como é, irmão, que em nome de Jesus eu vou entregar alguém para Satanás? Que Paulo doido é esse? Mas Paulo, irmão, não é maluco. Eu vou explicar para você o que é entregue a Satanás. É da seguinte forma: quando a pessoa ela é excluída, porque pode acontecer caso de exclusão, alguém que persiste em um pecado já se tornou público, e a pessoa persiste, mesmo sabendo que o pecado é público, ela persiste naquilo e ela não quer se arrepender, a igreja tem sim autoridade, segundo a sabedoria de Deus, para praticar sim uma disciplina como essa. Aí, o que significa isso? Por que é entregue a Satanás? Porque vai ser tirado da comunhão da igreja, e quando é tirado da comunhão da igreja, está sem a proteção da igreja. Então, se a pessoa está no mundo sem a proteção da igreja, ela está entregue a Satanás. É nesse sentido. Não é que a gente vai pega pelo braço, olha aqui, diabo, toma conta, porque eu não consigo mais. Talvez na tua mão tenha jeito. Não é isso, irmãos. É uma vez que há exclusão, há excomunhão, a pessoa ela fica sem a proteção da igreja no mundo. E se ela está sem a proteção da igreja, ela está entregue ao príncipe do mundo, o príncipe deste século, o Deus deste mundo. Isso aqui também não tem nada a ver com aquelas orações a Satanás. Quem já viu orações a Satanás aqui? Aqui não, né? Em algum lugar por aí. Já viu? Diga para Satanás, repita: Satanás, tu estás derrotado e eu sou o vencedor. Eu já vi, até aqui em Santo André mesmo, em algumas igrejas aí, algumas congregações. Orações a Satanás. Ninguém ora a Satanás, irmão. Fale para Satanás que ele é um derrotado. Que eu quero perder meu tempo falando com Satanás? Eu vou me rebaixar a tal ponto de dizer: Satanás, venha cá. Satanás, como dizia lá do 71, né? A do 71, Satanás. Chamar o Satanás para dizer para ele que ele é um derrotado. Irmão, não mexe com o diabo não, irmão. Não mexe com o diabo não, deixa o diabo para lá. Não futuque o cão com a vara curta, porque pode ser que depois você não dê conta de segurar ele. Esse negócio de correr de Satanás, irmão, é coisa séria, irmão. Não deixe Satanás para lá, ore só a Deus. Então veja bem, Paulo está falando disso. Tem que entregar a Satanás, ou seja, a pessoa é excluída da comunhão da igreja e, portanto, ela fica sem a proteção da igreja, entregue ao mundo e sujeita
a ataques satânicos. Coisa séria, né, irmão, isso aqui? Muito sério. Mas o texto diz, olha, tem uma finalidade nisso, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aí Paulo complica mais as coisas ainda. Como é que vai entregar ao diabo, a Satanás, para que no dia do Senhor seja salvo o espírito? Irmãos, esse texto aqui, ele é complexo. Esse texto é complexo. Mas a gente não está aqui para complicar, né? A gente está aqui para explicar. Apesar da gente complicar de vez em quando. Mas veja bem, a pessoa vai ser entregue porque ela vai passar por um processo de disciplina. Satanás só age na vida de alguém se Deus dá liberdade. Satanás não age. Lutero dizia que Satanás é um cachorro, e de fato ele é um cachorro, não no sentido físico da palavra, mas no pior sentido da palavra. Um cachorro amarrado, e a corrente está na mão de Deus, e ele só vai até onde Deus solta. Então o que eu entendo é que essa pessoa, ela seria afligida no seu corpo por demônios, ela passaria por uma disciplina, um sofrimento, um padecimento terrível no seu corpo, para que com isso ela entregasse pelo menos o seu espírito e a sua vida toda e o seu corpo, mesmo adoecido, mesmo doente, mesmo em desgraça, em trevas, em ruínas, mas se entregasse a Deus e fosse pelo menos salvo. Tem gente que é assim, irmão, se desvia, sofre, quando está à beira da morte, se arrepende. Aí Deus diz assim, não, esse processo aí não se encerra, o diabo vai continuar te afligindo, mas aí a pessoa entrega sua alma, seu espírito, seu coração a Deus, e pelo menos é salva. Mas a carne, o corpo é afligido. Não era para passar por isso, né? Mas insistência no pecado causa esse tipo de coisa. Então Paulo está dizendo isso. Paulo está ensinando a igreja. É interessante, irmãos, que as palavras de Jesus, elas refletem aqui no apóstolo Paulo, porque o Senhor Jesus, ele já havia ensinado como lidar com casos assim, na igreja, na comunidade cristã. Como é que lida? Como é que lida com a disciplina de um irmão? Jesus já havia ensinado. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por exemplo, para a gente falar aqui da metáfora do fermento também, que ainda vamos falar, mas Mateus 16 e 19. Mateus 16 e 19. Mateus 16, 19, né? Também Mateus 18 e 18. Olha aí, ó. Dar-te-ei, Mateus 16, 19. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Tem gente que pensa que isso aqui é uma autoridade que Deus dá para o crente mandar no céu. Crente não manda no céu. Alguém já disse que a oração é a mão que move a mão de Deus, como se Deus estivesse sujeito ao nosso comando. Não, a Bíblia não diz que a oração é a mão que move a mão de Deus. Não, a Bíblia nos manda é orarmos segundo a vontade de Deus, que a vontade de Deus é soberana. E o princípio para sermos atendidos nas nossas orações é estarmos em Cristo. Mas veja aí, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus.
Você já viu alguém dizendo assim, irmão, nós vamos concordar, nós três aqui, gente orando. Eu já vi isso, irmão, nós três vamos concordar, porque o cachorro do irmão fulano está perdido, mas nós vamos nos reunir aqui, porque a Bíblia diz que o que a gente concordar aqui na terra vai ser ligado lá no céu. Nós vamos concordar que o cachorro do irmão vai ser achado e entregue em nome de Jesus, e Deus vai cumprir isso, porque o que a gente liga aqui, liga lá. Não é dessa forma, não é desse jeito, não é colocar Deus na parede e fazer aquilo que a gente quer, porque a gente não dá ordem em Deus, irmão. Determine. O cara não determina nem na mulher. Chegue na sua casa, eu determino, para você ver. Mulher, eu determino. Chegue determinando em casa, para você ver. Determine que... Porque um dia eu vi um irmão, eu não vou levar o pão não, eu não vou levar o pão agora de manhã lá para casa não. E um pastor, não vou dizer o nome dele, um pastor muito sábio, só disse assim: não leve o pão agora não, que quando der mais tarde, tu não tem o pão também. Então, chega determinando, não determina nem na mulher, que dirá em Deus, irmão. Mas veja bem, leia bem aí a Bíblia, para a gente entender esse texto aqui, e a gente avançar na mensagem. Olha aí, ó como que Jesus vai ensinar a gente a tratar casos de pecado na igreja. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar com ele, chama a atenção dele, mostra a verdade para ele. Entre ti e quem? Você está lendo aí, irmão? Entre ti e quem? E ele. Não é assim, se teu irmão pecou, chama alguém da igreja e comenta: sabia, eu vi, estou sabendo, fulano de tal fez isso, isso e isso. Pois é, Jesus não manda isso. Se você sabe do pecado de um irmão, Jesus não manda você comentar com ninguém, a não ser que você comunique ao líder da igreja. Mas a orientação é: vai até ele, tu e ele, vai arguí-lo. Se ele te ouvir, tu ganhou o teu irmão. Continuando aí, irmãos, versículo 16. Se porém não te ouvir, porque tem gente que não gosta de ouvir, né? Eu estou falando de pecado mesmo, irmão, não é de coisas simples, que às vezes a gente tem que mudar durante o dia, não. Eu estou falando de pecados mesmo, como esse, de moralidade que havia em Corinto. Às vezes a pessoa está em pecado, está insistindo no adultério, está insistindo na imoralidade, e a gente chama, e a pessoa está negando, ela não quer ouvir. Toma ainda contigo umas 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Aí tem que reunir a igreja. É a disciplina como a gente faz, né, diante de toda a igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Porque o que é o gentil? É o não judeu. O que é o publicano? É o judeu, mas que se tornou coletor de impostos do Império Romano. O publicano era proibido de entrar na sinagoga. Então, o que é que Jesus está dizendo? Tem alguém na igreja que insiste numa conduta pecaminosa, ele não quer se arrepender, ele não quer mudar de vida, ele não reconhece nada, ele é insistente naquilo, considera-o como descrente. É o que o texto está dizendo. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, agora é sobre isso que Jesus está falando, tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo, a igreja está tratando de um pecado, e a disciplina é para a exclusão. Tudo que for ligado na terra vai ser ligado nos céus. Aí tem gente que acha a igreja um absurdo. Os grupos ideológicos que existem hoje, eles dizem que nós somos, tem várias palavras, fundamentalistas, tem mais, tiranos, porque a gente não aceita todo mundo como parte da membresia ou como crente da nossa igreja.
A gente não aceita uma pessoa estar aqui na igreja, como crente da Assembleia de Deus, indo para os bares beber cachaça, vivendo em adultério, vivendo em prostituição, porque a gente exige que as pessoas mudem de vida. Eles dizem que nós somos tiranos. Nós não somos tiranos, irmãos.